Pessoal, boa noite. É um prazer estar de novo com vocês aqui, com o pessoal do Espaço Prime. E essa aula eu fiz aberta, né? Resolvi convidar outras pessoas e pelo visto está surtindo efeito, está sendo bem legal. Eu gostaria de agradecer para quem está vindo assistir a aula, né? Gente, eu vou recapitular o encontro passado. A aula passada foi uma aula sobre sociologia, na qual eu expliquei sobre o pensamento de Émile Durkheim. Porém, na aula anterior, aula de 15 dias atrás, eu expliquei para vocês sobre o pensamento de Sócrates. E eu acredito que é necessário falar em filosofia sobre alguns autores particularmente. Então, alguns autores eles precisam de uma aula específica para eles. Então, é necessário uma aula sobre Sócrates, é necessário uma aula sobre Platão, é necessário uma aula sobre Aristóteles. Principalmente esses três caras no caso da filosofia. No caso da sociologia, nós estamos seguindo o mesmo caminho. Eu fiz uma aula sobre Karl Marx, que inclusive eu liberei o vídeo no YouTube, que agora sou youtuber, liberei lá o vídeo. Então, a princípio o vídeo era liberado apenas para quem era aluno do Espaço Prime, depois eu liberei. Quem quiser depois, acesse meu canal, não esquece de deixar o like, bota lá gostei também para publicar o nosso canal, fazer a gente crescer e ficar rico. E aí eu fiz uma aula sobre Karl Marx, fiz uma aula sobre Augusto Comte, né? A gente também fez também. Fiz uma aula sobre Émile Durkheim e depois a gente vai ter uma aula específica sobre Max Weber. Então, em sociologia, não tem como a gente avançar sem falarmos desses caras. Karl Marx, Max Weber, Émile Durkheim, Augusto Comte. E no caso da filosofia, os três autores principais seriam Sócrates, Platão e Aristóteles. E existe também uma cronologia na hora que nós vamos falar desses autores, porque esses autores, um foi professor do outro. Então, Sócrates foi professor de Platão, que Platão foi professor de Aristóteles. E eles têm uma importância muito grande na história da filosofia, e é um pouco disso que eu vou tentar abordar para vocês na aula de hoje. Vou tentar contextualizar um pouco o pensamento platônico, apresentar para vocês quem foi esse grande filósofo chamado Platão, as principais ideias, as principais obras. Platão ele está dentro do programa que eu digo para os meus alunos, autores que você precisa ler antes de morrer. Platão, de todos os filósofos, acredito eu, é um dos que melhor escreve, que os textos dele são mais tranquilos, são textos mais agradáveis, são textos mais refinados do ponto de vista estético. É muito agradável ler Platão, porque ele escreve muito bem, muito bem. Então, são textos, apesar de serem textos muito antigos, textos de 2.300, 2.400 anos atrás, são textos que se você lê hoje, ainda são textos que têm muito impacto. É diferente de Aristóteles. Aristóteles é um autor que a gente vai falar mais na frente, que já não é tão agradável de ler. Aristóteles não é um cara que eu indico você de sentar e ler antes de dormir. Agora, Platão não. Platão existem textos platônicos que você pode sentar e ler antes de dormir tranquilamente. Eu digo isso porque eu faço isso de vez em quando. Me pego botando algum texto de Platão antes de dormir, lendo alguma coisinha. Eu tenho um aplicativo do Kindle e eu fico usando de vez em quando, porque são gratuitos. São livros que são gratuitos hoje, então você não tem esforço nenhum para encontrá-los na internet. Inclusive, quem quiser, eu até acho que eu disponibilizei lá na sala Google da gente alguns desses livros. E se alguém quiser, fala depois comigo no WhatsApp ou no Instagram, que eu posso disponibilizar as versões em PDF deles. E eu até indico as leituras, assim, os que são mais agradáveis de ler, os mais práticos de ler, menores e tal. Então vamos lá. A aula de hoje é sobre o pensamento platônico. Vamos começar a falar aqui em relação ao contexto do pensamento platônico. Como é que surge o pensamento platônico? Como é que a gente vai pensar Platão? Primeira coisa, a gente tem que lembrar, fazer um regresso assim, em relação a como era a filosofia antes de Platão. Antes de Platão, e muito antes mesmo de Platão, nós temos os filósofos pré-socráticos. Os filósofos pré-socráticos eles estavam preocupados em tentar explicar a origem da natureza. Estavam tentando explicar como funcionava o mundo à volta deles. Esses filósofos eram muitas vezes conhecidos como fisicistas, filósofos da physis, filósofos da natureza. É porque esses primeiros filósofos estavam tentando explicar como a natureza funcionava. E então, cada um deles, de alguma forma, tentou encontrar o que os gregos chamavam de arquê. Arquê seria o elemento original.
esse elemento original seria a origem que daria norte para todas as outras coisas. Então, a gente vai ter um Tales de Mileto, que vai dizer que a arquê, o elemento primordial, o elemento inicial do universo, era a água. E aí você vai ter Pitágoras, que também é um filósofo chamado pré-socrático, que ele vai dizer que é o número, que é a matemática. A matemática é o elemento primordial que vai dar origem a todas as causas. Porque esses primeiros filósofos, eles pensavam numa lógica causal. O que é uma lógica causal? É que uma coisa gera outra. Causa e consequência. Então eles pensavam de que um elemento inicial gera outro elemento, outro elemento, outro elemento. Se ainda não está claro, imagina que uma relação causa e consequência ela é sempre linear. Uma causa gera uma consequência. Uma causa gera uma consequência. Se ela é linear, uma causa gera uma consequência, eu posso voltar no tempo, saindo da consequência para a causa, da consequência para a causa, da consequência para a causa. E se eu não tenho um ponto de partida, isso significa que eu estou preso em círculos. Então pensem no exemplo que eu sempre dou do efeito dominó. Um dominó que derruba o outro. Mas é sempre necessário ter o toque inicial para derrubar o primeiro dominó. Ou seja, a causa primordial, a causa originária de tudo que existe no universo. Eles não estão preocupados especificamente com a vida da gente. Eles não estão preocupados com a justiça, com a ética, com a política. Eles estão preocupados com a origem do universo, com a origem das coisas. E esses filósofos pré-socráticos foram muito avançados para o seu tempo, porque eles estavam dando respostas para um problema que é muito profundo, que é um problema científico até hoje. Vocês estudam na escola ciências como a física, que vai responder o mesmo problema dos filósofos pré-socráticos. Só que, obviamente, utilizando um acúmulo de conhecimento muito maior do que aqueles caras tinham naquela época. Então, você vai responder essa pergunta hoje da física em relação à origem do universo com o Big Bang, por exemplo, que é a causa inicial. Tanto que uma pessoa que não entende muito essa relação de causa e consequência, ou que não compreende muito ciência, muitas vezes ela entra num looping assim e fica meio bugada. E aí o cara vai lá e pergunta, mas o que havia antes do Big Bang? Não sei se alguém já ouviu essas expressões, assim, o cara vai lá e pergunta, o que havia antes do Big Bang? E aí o físico, ele vai lá e olha com aquela cara meio já entediado, ter cansado de responder isso, ele vai lá e fala, porra, velho, tipo, não havia nada, velho, nada, não tem, é porque é a causa originária, a causa primordial do universo, é o Big Bang. Então não faz sentido falar antes do Big Bang de tempo, porque o tempo ele só começa a existir a partir disso. Não faz sentido falar de espaço, não faz sentido falar de um monte de coisa, porque essas coisas não existiam antes do toque primordial, que seria o Big Bang. Para outras pessoas, esse toque primordial seria Deus. Para os pré-socráticos, esse toque primordial, a origem primordial, vai ser geralmente um elemento. Como eu falei, Tales de Mileto vai ser a água. Dentro desses caras, vai ter um cara chamado Heráclito. Heráclito de Éfeso, eu também dei uma aula específica sobre ele, porque Heráclito, de todos os filósofos pré-socráticos, junto com Parmênides, ele é o mais marcante. Heráclito e Parmênides são os dois mais marcantes. E esses dois filósofos são tão marcantes que eles vão expressar muito do pensamento platônico. Até porque Platão, antes de conhecer Sócrates, ele era muito mais novo do que Sócrates, mas antes de conhecer Sócrates, ele conhece Sócrates acho, lá para os 30 anos de idade, mais ou menos. Antes de conhecer Sócrates, ele era seguidor de Heráclito, ou pelo menos ele estudou a filosofia de Heráclito. Então ele teve um acesso a um conhecimento que era uma base filosófica muito diferente do que Platão vai desenvolver. E muito diferente do que Sócrates vai falar. Como é que era a base do conhecimento de Heráclito? Ele era também um pensador pré-socrático e ele vai acreditar que o elemento primordial, o elemento inicial do universo é representado de uma forma mais analógica, fazer uma analogia, o fogo. Por que o fogo? Porque para ele o elemento inicial, primordial de tudo, é a mudança, é a contradição. E essa contradição, esses fluidos que estão gerando, eles vão movimentar o mundo. Daí existem algumas frases famosas de Heráclito, como aquele exemplo do rio, de que é impossível entrar no mesmo rio duas vezes, porque quando você entra no rio, você já não é mais o mesmo, e nem o rio é o mesmo. Então, o mundo ele está em eterna mudança. E se há uma coisa que é essencial no mundo, é exatamente a mudança.
Então veja a diferença de Heráclito para um cara feito Tales de Mileto, que dizia que a origem do universo era exatamente a água, um elemento inicial que daria origem a todos os outros. Aí Tales ia dizer que, por exemplo, uma rocha contém água, nós temos água, uma montanha tem água, uma planta tem água, ou seja, a água está em todo lugar. Heráclito ele vai dizer que o que está em todo lugar é exatamente a mudança, a transformação. É o mundo em mudança. Daí, nessa aula que nós falamos sobre Heráclito, eu recorri à física moderna, com a física quântica, que vai pegar o elemento primordial, que seria o átomo, em grego, que nos conceitos de hoje de química não é o elemento primordial, porque o átomo ele é divisível, já que a palavra átomo em grego significa exatamente indivisível, aquilo que não é divisível, aquilo que não se pode mais separar. Mas no conceito químico a gente pode, porque é raro, né, quando aplicaram esse nome, e a gente sabe que o átomo é dividido particularmente, né, entre prótons, né, nêutrons e o elétron. E o elétron ele tem um comportamento, por ser o menor, tem um elétron ele tem um comportamento paradoxal, que ele ora se movimenta enquanto onda, ora se movimenta enquanto partícula. E são duas coisas que não funcionam, mas no ponto de vista da física newtoniana, da física que nós utilizamos na escola, do ponto de vista de um carro, um avião. Agora, quando você vai para a física quântica, o átomo, que é o elemento primordial da química e da física, ele funciona em dois contextos paradoxais. Um deles movimentando enquanto onda e outro como partícula. E aí a gente parou nessa aula para discutir e ver que Heráclito parecia um maluco, falando de que o universo era uma contradição. Porém, a física foi se passando, e se mostrou que o Heráclito, obviamente ele não tinha a menor ideia do que era um elétron, porém, o pensamento dedutivo dele, a lógica dele, terminou dando um pouco certo e coincidiu com alguns elementos básicos. Então, a compreensão que nós temos do universo hoje é muito diferente da compreensão que os gregos tinham em relação ao universo. Então, é isso que eu estou colocando, para fazer um contexto em relação ao pensamento de Platão. Platão ele vai ser influenciado por essa galera, tá? Então, além disso tudo, existem os sofistas, que foram elementos da última aula que nós tivemos sobre Sócrates. O tema da aula foi exatamente sobre Sócrates e os sofistas. E quem eram os sofistas? E aqui representado principalmente por um cara chamado Protágoras, mas também tem outro cara chamado Górgia, que inclusive Platão escreve um livro com o título Górgia, né, criticando, obviamente, os sofistas. Quem que eram os sofistas? Os sofistas eram nada mais nada menos do que pensadores. Não se gosta muito de utilizar o termo filósofo para os sofistas, muito embora eles poderiam ser considerados filósofos também, né? Mas um sofista basicamente era um pensador, um professor que ensinava as pessoas da época da Grécia Antiga, principalmente de Atenas, a poder ir para a Ágora, que era aquela praça central que tinha em Atenas, e lá fazer seu debate, expor as suas ideias, falar o que eles acreditavam e defender os seus pontos de vista. Então, isso do ponto de vista democrático era muito enriquecedor, porque você ia ter alguém que ia ter um argumento, ia desenvolver o argumento, melhorar o argumento. Só que na prática, o que acontecia? Os sofistas, do ponto de vista de Platão e de Sócrates, que eram grandes críticos em relação aos sofistas, os sofistas basicamente ensinavam as pessoas a vencerem um debate e não a necessariamente dizer a verdade. O objetivo do sofista era ser contratado por alguém. Esse cara que contratava ele queria chegar lá na frente na Ágora e defender a opinião dele, custa o que custar. Então o sofista era um mestre da retórica, era um mestre da oratória, era o cara que ensinava você, era o coach de hoje em dia. Era o cara que ia ensinar você a fazer uma coisa que você não está habituado a fazer. Ele ia chegar lá na frente e falar todas essas coisas. Então, Platão ele viveu nesse contexto histórico. Ele recebeu essa base pré-socrática, foi aluno de Sócrates, aí eu vou falar particularmente da influência de Sócrates, que vai dar uma mudança muito grande no pensamento platônico, e ele conviveu nesse período democrático de Atenas, de que você ia para uma praça, chegava lá e aí encontrava a galera disputando o poder, a política é o campo do poder, disputando o poder, mas na base da argumentação. E essa argumentação não precisava ser verdadeira, não precisava ser lógica, não precisava ser precisa. O que importava era convencer. E isso para filósofos como Sócrates e filósofos como Platão era algo muito ruim. Era algo que atrapalhava demais o debate. Para os dias de hoje isso seria super normal, mas para o caso de Platão e Sócrates não era algo aceitável.
E isso é uma coisa curiosa. É o que vai fazer como um pensador como Platão considerar a democracia um dos piores regimes políticos que podem existir. Justamente porque a democracia daria espaço para a inverdade, daria espaço para populistas, daria espaço para imbecis que dizem que uma pandemia é só uma gripezinha e por aí vai. Então, o Platão, com certeza não gostaria desse tipo de comportamento dentro da democracia, porque a democracia abre espaço para idiotas que simplesmente defendem as suas opiniões baseados não na lógica do argumento, não na veracidade do argumento, mas simplesmente no impacto que o argumento vai trazer. Se você sabe que aquele argumento vai trazer algum impacto, então você aplica do ponto de vista para controlar aquelas pessoas, para manipulá-las. E para Platão, para Sócrates e Aristóteles também, que era outro que era contra a democracia, eles vão dizer que a democracia é o regime que mais favorece esse tipo de comportamento. Então vamos agora para o próximo slide. Agora vamos conhecer um pouco do Platão em si, porque eu estava fazendo até agora um contexto histórico. Gente, se eu estiver falando muito rápido, se estiver confuso, se o som falhar, por favor, falem. Escrevam alguma coisa ou abram o microfone para que a aula não se torne um monólogo, embora, infelizmente, nessas situações termine acontecendo. Mas sintam-se à vontade. Se eu falar muito rápido, questionem. Até porque, por vezes, eu estou aqui falando loucamente e eu começo a me empolgar. E eu já falei para vocês em sala de aula que eu começo a me ouvir e eu começo a achar massa o que eu tô falando. E eu fico pensando, porra, faz todo sentido. E eu acho que é verdadeiro. E eu tô crente que eu tô abalando. Eu posso estar falando uma merda e, tipo, você está aí dormindo já. Ou então trocando de aba e vendo vídeo no YouTube, fazendo outras coisas e tal. Mas eu tô aqui tentando dar o meu melhor dentro das condições que nós estamos. Veja, vamos agora conhecer o Platão especificamente. Platão, ele era um cara que ele é da aristocracia, ele era da aristocracia ateniense, ou seja, ele era de família rica, diferente de Sócrates, que a gente viu na aula passada, diferente de Sócrates, que era um cara que ele vivia de pensão, do exército e tal. Platão não. Platão era um filho de papai. Platão era um cara que tinha tudo para ser um playboy, para simplesmente continuar os negócios da família dele, ser um intelectual até certa medida e tal. Porém, Platão teve contato com Sócrates. E esse contato com Sócrates mudou profundamente, mudou radicalmente o pensamento platônico. O pensamento de Platão, desculpa, porque na época nem existia pensamento platônico. O pensamento de Platão. E quem quiser conhecer ou entender esse impacto, há uma obra que eu sempre falo, e é o que eu digo mais uma vez, entra naquela lista de livros para ler antes de morrer, porque a vida é muito curta. E esse livro chama-se A Apologia de Sócrates. A Apologia de Sócrates. Apesar do título, A Apologia de Sócrates, o livro não foi escrito por Sócrates. O título do livro é Apologia de Sócrates. Apologia, que significa uma palavra grega, que significa falar bem, né? Elogiar, falar em voz alta sobre alguém. Então, a Apologia de Sócrates é um livro escrito por Platão. E é exatamente o texto final do julgamento de Sócrates. Então, Platão foi muito influenciado pelo julgamento de Sócrates. Lembrando que Sócrates foi condenado à morte nesse julgamento por supostamente ter cometido 2 crimes. Corromper a juventude ateniense e adorar falsos deuses. Platão era jovem, se eu não me engano, Platão tinha 28 anos, ou era 30 anos, era por aí. A minha idade, assim, mais ou menos, quando aconteceu isso com Sócrates. E aí esse julgamento foi passado adiante e tal. O Sócrates ele é condenado à morte. Platão ele provavelmente viu a morte de Sócrates, provavelmente ele viu Sócrates beber o famoso veneno chamado cicuta, e isso impactou profundamente. E para quem lembra de Sócrates, percebeu que Sócrates é uma figura odiável e ao mesmo tempo carismática. Ele é odiável porque ele é um cara que incomoda, ele é um cara que tira você da zona de conforto. Muitos alunos saíram da aula de Sócrates na semana retrasada, que a aula passada foi sobre Durkheim, falaram que ficaram muito impactados com as perguntas de Sócrates. E realmente, você vê, Sócrates até hoje é um cara que impacta. Então imagina 2000 e poucos anos atrás, numa época que a gente não tinha, as pessoas não tinham acesso à informação como se tem hoje em dia. Dialogar com um cara como Sócrates devia ser uma experiência interessantíssima. Então Platão, quando vê a morte do grande mestre, ele se impacta tanto justamente porque o pensamento socrático, ele é um pensamento que induz a pessoa a questionar a realidade à sua volta. É um pensamento que induz o discípulo
a perceber que existem algumas coisas que nós tendemos a acreditar como se fossem certezas, como se fossem verdades inabaláveis. E a gente muitas vezes está motivado para construir essa verdade, não porque ela é uma verdade verdadeira, me perdoem o jogo de palavras, mas é porque simplesmente estamos ligados àquela verdade, porque estamos apegados a ela, muito mais porque estamos confortáveis com ela do que efetivamente porque a verdade é verdadeira. O que quero dizer com isso? Lembrem-se do diálogo sobre a coragem, quando Sócrates é interpelado na praça, na Ágora, por um jovem que se dizia que era o jovem mais corajoso da Grécia. E aí Sócrates, humildemente, aplicando a maêutica, que nada mais era do que um método de fazer questionamentos com ironias até levar a pessoa a cair em contradição. Então ele utiliza a maêutica, vira para o jovem e fala: o jovem, você está dizendo que é coragem, me explica o que é coragem? E aí o jovem vai lá e dá 3 exemplos de coragem, não convence Sócrates, termina caindo em contradição. Sócrates faz ele parecer um bobo, ele sai puto da vida da praça e vai embora e deixa Sócrates lá. E Sócrates fica: pô, mas eu só fiz uma pergunta, eu só fiz um questionamento. Questionar é ameaçador. Questionar é algo perigoso. Por isso que viver em sociedade, não é à toa que Sócrates foi morto na Grécia Antiga, e não é à toa que viver em sociedade, nós percebemos que temos certo espaço, certo limite para o questionamento. Certo limite para isso. Então nós não podemos ficar a todo instante questionando. Desde criança, nós temos um Sócrates dentro de nós que questiona o mundo à nossa volta, que se impressiona com o mundo, que se espanta com o mundo e vai buscar nas figuras de autoridade, principalmente os adultos, a resposta para esse mundo. E os adultos não estão preparados para mostrar sua ignorância para a criança. Na medida que a criança faz perguntas, o adulto não consegue responder. A tendência, não vou dizer natural, mas a tendência mais comum é que o adulto simplesmente vire para a criança e mande ela calar a boca quando ele não consegue mais responder, quando ele não tem mais argumento. Todo mundo já recebeu alguma resposta como essa em relação a quando era criança. Como, por exemplo, você pergunta algo para sua mãe, a sua mãe responde, aí ela fala não. Aí você fala: mas por que não? E a resposta é clássica: por que não? Porque eu quero. E pronto, terminou ali. É o famoso argumento da autoridade. Sócrates, dentro da filosofia dele, ele vai perceber que as autoridades, as pessoas que ditam o mundo, as pessoas que ditam as regras, que falam como as outras devem viver, quando elas são questionadas, elas não têm a menor ideia do que elas estão falando. Só que aí, um cara como Sócrates parece saber a resposta, parece conhecer a forma correta de se viver, parece saber a resposta correta para, por exemplo, a palavra justiça, ou a palavra coragem, que foi a que o soldado disse que sabia. Quando você questionava Sócrates em relação a essas palavras, em relação à justiça, em relação à coragem, em relação à política, em relação a qualquer coisa, Sócrates simplesmente, humildemente, dizia que não sabia. Daí a famosa frase: só sei que nada sei. Porque ele realmente não sabia. Ele estava espantado com o mundo à sua volta. Então veja, essa filosofia vai influenciar drasticamente o Platão. Platão, ao ver o mestre morrer, pega esse pensamento. Inclusive, a gente só conhece esse pensamento por causa de Platão, porque foi Platão que escreveu tudo que Sócrates falou, já que Sócrates morreu sem escrever um único livro. Então, Platão escreve todos os pensamentos de Sócrates. É até difícil você saber o que é Platão e o que é Sócrates, porque pode ter um pouco do pensamento platônico contaminando o Sócrates da cabeça dele. Até porque, se você for ler o que Platão escreveu, Platão, gente, foi uma pessoa de carne e osso como nós, certo? Sendo uma pessoa de carne e osso como nós, ele viveu, então ele passou por fases da vida dele. Então, se você lê um texto de Platão quando ele era novo, e você lê um texto de Platão quando ele era velho, você percebe que há um desenvolvimento do pensamento dele. Há uma mudança no pensamento. Todos nós mudamos de pensamento ao longo da vida. Então, Platão, ele mudou de pensamento. Então, ele começa a vida, olha que interessante, ele começa a vida estudando os pré-socráticos, como a maior parte dos filósofos da época dele. Inclusive, um pré-socrático não tinha nada a ver com a filosofia que ele vai defender mais na frente, que era Heráclito, que era o pensador da contradição, o pensador do paradoxo, o pensador da mudança.
Então ele vai começar a ler esses caras, depois ele tem contato com Sócrates, e aí esse cara vai impactar a vida de Platão durante uns 30 anos. Platão vai escrever sobre Sócrates muito, ou utilizando Sócrates como o principal personagem dos textos de Platão, já que Platão escreve diálogos, e os diálogos de Platão são historinhas. Por isso que eu falei no começo do livro, da aula, desculpa. Platão é um dos caras mais legais de se ler, porque parece que você está lendo um livro de literatura, não parece que você está lendo um livro de filosofia. Parece que você está lendo uma historinha de um monte de amigo conversando e dialogando, assim, um monte de amigo nerd do caralho conversando as coisas inteligentes da porra, mas é um diálogo, assim, é uma historinha mais legal do que simplesmente tu sentar e como eu falei, no caso de Aristóteles, sentar e tu já cair direto mesmo num pensamento filosófico profundo. Então, na fase adulta do Platão, ele vai falar muito do Sócrates. E na fase madura, que é a fase do Platão velho, que Platão morre velho, morre com uns 80 anos, mais ou menos. Platão, na fase adulta, ele vai ser muito socrático, mas na fase velha, ele meio que começa a romper com o pensamento socrático e ele começa a desenvolver outros raciocínios. Então, isso vai fazer com que Platão ele não seja um mero reprodutor do pensamento socrático. O Platão ele é um cara responsável por criar o próprio sistema de ideias dele. Por isso que eu falei, é necessário estudar o Platão por conta separado. Platão não é Sócrates, por mais que a gente conheça Sócrates por Platão. Parece paradoxal, mas não é. A gente conhece Sócrates por Platão, porém, há um momento que Platão ele rompe com o mestre e ele começa a desenvolver a própria filosofia dele. E aí, efetivamente, qual é a grande filosofia de Platão? Se a filosofia socrática é uma filosofia baseada nas questões, nas perguntas, no espanto diante do mundo, Platão ele vai pegar essa base e ele vai tentar responder essas perguntas socráticas. Ele vai tentar trazer uma resposta para isso, porque lembra que Sócrates morre falando a máxima, só sei que nada sei, sem ter certezas, sem ter bases sólidas para afirmar supostas hipóteses, coisas que poderiam responder à justiça, à coragem, à política e por aí vai. Pronto. Então Sócrates morre sem ter essas respostas. Inclusive, na cena clássica da morte dele, que foi descrita por Platão no livro Apologia de Sócrates, que eu já falei na última aula, tem uma cena belíssima, que quando todos os discípulos de Sócrates estão chorando, Sócrates vira uma espécie de Jesus Cristo, antes de Jesus, e vira para todos e fala: por que choram se eu estou prestes a encontrar a verdade? Porque através da morte minha alma poderá saber o que há após a morte. E sabendo tudo isso, eu vou encontrar todas as verdades e todas as dúvidas que eu tenho serão respondidas. Então é um pensamento bem cristão, no sentido de que a verdade verdadeira se revelará na morte, se revelará após a morte. Só que ele não tinha uma resposta para essa verdade acontecer enquanto ele estava vivo. E aí Platão vai tentar trazer essas respostas. Então, no fundo, quais são as principais preocupações de Platão? Seria responder essas perguntas, essas colocações do pensamento socrático. Então ele vai tentar primeiramente explicar o que é opinião, o que é verdade, separar uma coisa da outra. Que Sócrates a todo instante ele percebia que as pessoas faziam isso, percebiam que as pessoas elas não se apegavam ao argumento porque o argumento era verdadeiro, porque o argumento era lógico, porque o argumento era preciso. Elas se apegavam pelo desejo do argumento. O que eu quero dizer pelo desejo do argumento? É como você passar o Natal com aquele teu tio bolsominion ou com aquele teu tio petista, petralha. Você vai notar que existe algo por trás do argumento daquela pessoa que não é razão, que existe muito uma emoção ali dentro. E essa emoção impede que aquela pessoa enxergue os erros ou as contradições daquele argumento. Então Platão ele percebia que há 2.400 anos atrás, na época que ele viveu, existiam pessoas que elas eram guiadas apenas pelas emoções. E essas emoções eram tão fortes, esses desejos eram tão fortes que impediam que elas pudessem agir de forma racional. Então o pensamento platônico ele vai tentar responder e separar os campos do desejo, os campos das emoções e colocar o campo da razão, que para ele vai ser o elemento mais fácil, o principal elemento que nós vamos ter para explicar o mundo à nossa volta. Separar os interesses particulares dos interesses universais. Ou seja, algo que acontece de forma particular e algo que acontece em todo lugar.
como a razão, por exemplo, né? Um elemento matemático, ele é universal. Um elemento de opinião, ele é particular. Então a gente tem que separar, do ponto de vista hierárquico, ele mesmo vai estabelecer isso, elementos que são universais, elementos que são particulares. Então a gente tende a tentar encontrar elementos universais. E assim, no final, sairmos do senso comum, daquela coisa básica, do raciocínio simples, do campo do pensamento rasteiro, e podermos chegar no conhecimento mais elevado de todos, que é a filosofia. E eu não digo isso porque eu sou professor de filosofia. A filosofia não é o pensamento mais elevado simplesmente porque eu dou aula de filosofia, porque qualquer imbecil pode falar isso. A filosofia, do ponto de vista grego, é o pensamento mais elevado, simplesmente porque é o pensamento que busca o conhecimento, né? Busca a sabedoria. E essa sabedoria, no sentido grego, não é a mesma coisa de sabedoria que a gente usa no dia a dia. É o conceito de um conhecimento verdadeiro, é um conhecimento quase divino. Só que você vai chegar nesse conhecimento divino não é através da iluminação, porque você pode chegar também através do conhecimento verdadeiro, através da iluminação. Isso é uma discussão, olha que interessante, isso é uma discussão feita pelos filósofos medievais que são platônicos. Filósofos medievais que são de origem platônica, como Santo Agostinho, por exemplo, ele vai dizer que é possível uma pessoa chegar ao conhecimento verdadeiro, ao conhecimento que não pode ser mutável, que ele não se transforma, que ele é sólido porque ele é baseado em Deus, ele é uma verdade que não tem como se questionar mais, porque ele é tão preciso que você consegue chegar nele através da iluminação. Algumas pessoas conseguem chegar a isso. E outras pessoas chegam através da filosofia. Daí o pessoal da Idade Média vai defender de que o inferno precisa de um espaço para essa galera que foi tão genial, que conseguiu chegar a provar a existência de Deus, dizer que Deus existe, sem precisar ser cristão, porque Platão morreu antes de Cristo. E como é que você vai dizer um cara como Santo Agostinho, que ele é cristão, vive após Cristo, quase 400 anos depois de Cristo, ou seja, quase 800 anos depois de Platão, eu não sou bom em matemática, mas é por aí, 600, 700 anos, whatever, muito tempo depois de Platão, e o cara vai dizer para o próprio pessoal da época dele, porra, Platão era tão foda, que tipo, ele muito antes de Jesus Cristo chegar, ele conseguiu prever que existiria um conhecimento verdadeiro, um conhecimento pleno, um paraíso e tal, e eu vou provar para vocês que ele estava certo, muito embora ele tenha vivido antes de Cristo. Então esse cara não pode ir para o inferno. Esse cara precisa ter, se for para o inferno, ele precisa de um espaço separado. Tanto que na Divina Comédia de Dante há um círculo na parte do inferno. O inferno é dividido em 9 círculos. Os círculos são divididos pelos pecados capitais e tal. Só que há 2 círculos que você não tem pecados efetivamente, que é o círculo das crianças que vão para o inferno porque morreram sem ser batizadas, mas não pecaram. E tem o círculo dos filósofos, que é a galera que até pecou, mas tipo, a galera pecou porque viveu antes de Cristo, então não sabia o que era pecado, então não conta. E por outro lado, eles eram tão foda, mas tão intelectuais, que eles não podem ir para o inferno conviver com homicidas, por exemplo, ou com suicidas. Eles têm que ir para uma parte do inferno separada, porque o próprio diabo não tem coragem de maltratar aqueles caras. O diabo não tem coragem de maltratar um cara como Sócrates, não tem coragem de maltratar um cara feito Platão, ou maltratar um cara feito Aristóteles. Então você vê a imaginação de Dante Alighieri, que viveu no século XIV, que é outro cara que é influenciado por Platão também. Então Platão, ele é o filósofo da dualidade. Você vai ver, vai ter um lado opinião, verdade, desejo, razão, interesse particular, universal, senso comum e filosofia. E essas ideias binárias são as ideias que vão influenciar todo o pensamento ocidental. Você vê, vocês, eu estou falando vocês, mas eu quero me referir a mim e a todos nós. Nós somos, todos nós, sem exceção, somos ensinados desde pequenininhos a sermos platônicos, porque vivemos numa sociedade cristã. Por mais que você se considere ateu e tal, você recebe as influências cristãs. E o ateísmo também é um desenvolvimento racional que vem posteriormente, não é uma coisa que vem na infância. É muito difícil pegar uma criança tendo coragem de dizer que é ateia e tal, até porque eu morri de medo de Deus, eu achava que Deus ia me pegar se eu saísse de noite e dissesse que ele não existisse, alguma coisa do tipo. Então, a gente é criado numa sociedade cristã. E a sociedade cristã, ela tem muita influência do pensamento platônico.
É curioso, você pode não ler Platão, mas o pensamento platônico está dentro do cristianismo, porque existe toda uma tradição do cristianismo. O cristianismo não é uma religião que surgiu na hora que alguém leu a Bíblia, não é. O cristianismo é uma religião muito antiga. E Platão ele desenvolveu esses pensamentos dualistas. Então, muitos de nós estamos acostumados a vivermos nessa lógica dualista. Então, veja, tem as forças do bem, as forças do mal, verdade e mentira, o certo e o errado. Isso são palavras que a gente pode utilizar para frases lógicas. Eu posso dizer que essa frase é falsa e essa frase é verdadeira. Eu posso dizer que essa frase é correta e que esta frase está errada. Mas eu também posso aplicar isso para valores morais, do ponto de vista cristão. Eu posso usar o mesmo conceito. É como se não existisse um meio termo ali, sabe? Uma meia-verdade. Só que a meia-verdade ela estava errada. Ela está errada também. Do ponto de vista platônico e cristão, verdade é verdade e pronto. Não existe metade da verdade. É verdade e pronto. Meia-verdade ela é falsa. Ela é uma verdade falseada. Se uma verdade está falseada, ela é falsa. Ela não pode ser considerada verdadeira. Repare, então a gente vive nessa dicotomia. Nosso cérebro é pensado nessa dicotomia. É como se só existissem esses dois extremos. O verdadeiro e o falso. O verdadeiro e o falso. Sempre. Então essa é uma tradição lógica muito forte no pensamento platônico que vai influenciar o Ocidente. Eu estou falando isso por quê? Porque se você for para... deixa eu tomar uma água aqui. Para a África, por exemplo, você for conversar com um filósofo de uma tradição africana, religiosa, baseado numa religiosidade africana, os africanos muitas vezes vão dizer que não existe só a verdade e só o erro. Existe entre verdade e um erro, há um gradiente de medições de erros e verdades. É como se tivesse uma espécie de transferidor, com vários graus. Dentro da lógica ocidental, a verdade verdadeira mesmo, perfeita, só pode ser aquela. Tipo, 2 mais 2 é igual a 4 e foda-se. Pronto, esse é o parâmetro. Existe uma verdade verdadeira sempre. Ela não pode ser considerada errada. 2 mais 2 não vai ser igual a 5 em lugar nenhum do universo. Se for, é um universo falso. Tá ligado? Então, você vai ter que criar um outro sistema universal para poder caber essa verdade que você está colocando. Então, joga fora. Então, essa lógica racional de encontrar a verdade mesmo plena é uma coisa platônica que vai influenciar todo o Ocidente. Se você for para a Ásia, os asiáticos não têm essa dificuldade de imaginar que o universo ele pode ter gradientes de verdade, tá? Agora, se você for para a ciência moderna, ela não trabalha com esse conceito de verdade absoluta que Platão está colocando. Até porque se você falar 2 mais 2 é igual a 4, o cientista vai falar, tá, mas matemática não é ciência, foda-se. Matemática é uma linguagem que você utiliza para interpretar a natureza. Como qualquer outra linguagem é. A diferença é que é uma linguagem mais precisa e dentro de alguns elementos que são necessários para verificar a realidade. Pronto, é uma linguagem, não é ciência, efetivamente. Então, o pensamento científico, ele trabalha para avançar, ele trabalha nessa lógica de que você tem para conseguir se aproximar dessa verdade que Platão quer chegar, você precisa construir um gradiente de certezas e incertezas, até aí você poder avançar, para você poder se aproximar dessa verdade. Só que essa verdade nunca vai chegar. Você vai chegar nela efetivamente. Mas isso é um conhecimento mais para frente. Essa área, gente, de Platão, que ele vai desenvolver, é uma palavra grega que parece uma palavra bem feia, mas é uma palavra que depois que você aprende ela é bem simples. Chama-se epistemologia. Epistemologia, tá aqui escrito, deixa eu voltar aqui. Isso, tá vendo? Epistemologia e racionalismo, o primeiro tópico aqui. Aqui. O primeiro tópico. Epistemologia e racionalismo. A epistemologia chama-se, em grego, nada mais é do que teoria do conhecimento. Teoria do conhecimento. Pensa nesse gradiente que eu falei agora, nesse transferidor. 180 graus, tem um transferidor. De um lado você vai ter a verdade, do outro lado você vai ter a falsidade. O inverso, né? O errado. Certo e o errado. Do ponto de vista platônico, são dois extremos. Ou você está aqui, ou você está aqui. Tá? Meia verdade também é erro. Meia verdade não tá. Então a gente tem que buscar esse conhecimento verdadeiro. Então, essa palavra epistemologia vai tentar explicar como a gente consegue sair do erro e se aproximar do conhecimento. Ou, pelo menos, saber que estamos chegando no conhecimento. Então, Platão ele vai ser um filósofo muito avançado para o seu período, tanto que até hoje ele é estudado, porque ele vai tentar fazer essa primeira resposta. Ele vai tentar trazer essa primeira resposta para essa pergunta
que na medida que você para pensar, ela é uma pergunta angustiante, ela é uma pergunta que incomoda profundamente. Como é que eu tenho certeza das coisas que eu acredito que eu sei? Como é que eu tenho certeza? Como é que eu sei aquilo que eu acho que eu sei? É a pergunta da pergunta. É uma pergunta socrática, efetivamente. Como é que eu tenho certeza daquilo que eu acho que eu tenho certeza? De onde é que vem a certeza? Como é que eu construo a certeza das coisas? É uma pergunta platônica, é uma resposta platônica para uma pergunta socrática. Então vamos conhecer aqui as obras de Platão para a gente entender como é que funciona o pensamento dele. Platão tem várias obras famosas, mas a obra mais famosa dele chama-se A República. A República é um livro agradável de ler, embora não seja o que eu recomendo para você começar. O livro que eu recomendo para você começar chama-se Apologia de Sócrates, eu já falei, e tem um outro livro chamado Banquete. O Banquete. Banquete, de comer, né? Embora que o nome do livro é o Banquete, mas eles só fazem conversar e beber durante o livro. Mas o Banquete é um livro que eles vão discutir sobre o amor. É um livro lindo, belíssimo. Pequeno também, 100 páginas por aí. Vale a pena. Agora, a República já é um livro mais denso. Mas por que é um livro mais denso? Porque é o livro que ele vai tentar responder essas perguntas levantadas por Sócrates. Ele vai tentar responder o que é essa verdade ideal. O que seria essa verdade ideal? Seria a verdade perfeita. Você sabe o que significa a palavra perfeito? Perfeito é aquele livre de erros. Livre de erros. Não tem erro. É uma coisa perfeita. A gente utiliza a palavra perfeito de uma maneira banal no português. Não só no português, mas em várias línguas. A gente usa perfeito de maneira errada. É bizarro, mas a gente usa a palavra perfeito de maneira errada. Mas se você for no dicionário buscar a palavra perfeito quer dizer isso. Por isso que os cristãos utilizam que Deus é perfeito. Porque Deus não pode conter nele o erro. O erro não é algo que pode vir do Deus. A maldade não pode vir de Deus, já que a maldade poderia ser considerada, como Santo Agostinho coloca, a ausência do bem. Então, sendo a ausência do bem e Deus sendo o bem, a perfeição do bem, então você não poderia ter a maldade dentro dele. E assim por diante. Então, a ideia da perfeição das coisas. Quando a gente está olhando Sócrates, e Sócrates faz aquelas perguntas sobre o que é a coragem, o que é a verdade, o que é a justiça, por trás da pergunta de Sócrates tem um detalhe que as pessoas não param para pensar. Quando Sócrates está perguntando o que é coragem, ele não está perguntando ele não está pedindo a tua opinião sobre o que tu acha que é a verdade. Ele não quer saber o que tu acha que é justiça. Ele sabe que o que tu acha já está errado. Sócrates é safado. Nesse aspecto, Sócrates é escrotinho. Ele é safado, ele sabe. Ele faz só na safadeza, ele faz isso para fazer com que a galera caia em contradição. Porque o que Sócrates quer saber, efetivamente, é se existe uma forma de coragem, uma forma de justiça, uma forma de beleza. São temas que Sócrates dialoga com vários alunos dele, inclusive Platão. Se existe uma forma de justiça, de beleza, de coragem, que seja tão perfeita, mas tão perfeita, que ninguém nesse planeta, em lugar nenhum do planeta, questione isso. E existem alguns diálogos, inclusive no próprio livro da República, que o Sócrates, como personagem do livro, escrito por Platão, ele vai dar o exemplo de que existe na prática isso. Existem ideias perfeitas que elas são imutáveis. Elas não têm como ser quebradas. Elas são verdadeiras, independente do que você quiser. Não importa o que você quiser, ela é verdadeira. E Sócrates vai utilizar a matemática como exemplo. Por isso, Platão, que é um discípulo de Sócrates, ele vai ser racionalista. Os filósofos racionalistas são filósofos matemáticos. Sim, Platão era matemático. Se tem uma das coisas que me deixa mais angustiado sendo professor de filosofia, é quando eu pego algum aluno que gosta muito de matemática, gosta muito de engenharia, gosta muito de exatas, e o cara vai falar, porra, filosofia é mó viajado, tipo, não tem nada a ver com exatas. Cara, meu irmão, os maiores filósofos da história são matemáticos. Platão era tão matemático que ele, após a morte de Sócrates, ele vagueia pela Europa, vai para a Itália, viaja por várias cidades, quase é morto, volta para Atenas. Quando ele volta para Atenas, ele pega o dinheiro da família dele e funda uma escola.
A escola chama-se academia. Daí a palavra academia que a gente usa hoje. E a gente se refere à palavra academia à universidade, não só o lugar que vai malhar. Né? A academia é uma universidade. E ele funda a academia. E ele escreve na entrada da academia o seguinte: não entre aqui se você não souber de geometria. Porque geometria é o conhecimento mais perfeito de todos. É o conhecimento mais verdadeiro de todos. É o conhecimento mais preciso de todos. E aí você fala assim, pô, não tô entendendo por que a geometria é perfeita. Que viagem, que lugar até esse? Cara, para pensar comigo. Não sei se vocês devem ser bem melhores do que eu em matemática, porque faz muitos anos que eu saí da escola. Eu terminei a escola em 2005, vocês deviam estar nascendo nessa época. Mas uma coisa que me deixava intrigado quando estava matemática era como você consegue, de vez em quando, né, não é toda a matemática, também não sou tão platônico nesse aspecto, mas é como você consegue prever certos comportamentos da natureza ou prever certas coisas que podem acontecer no futuro através da matemática. Você consegue ter certeza de algo que vai acontecer. E a geometria é um bom exemplo. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Pensar no triângulo. Não importa não importa o triângulo que eu for fazer. A soma dos ângulos internos de um triângulo será sempre 180 graus. Sempre. Sempre 180 graus. Não importa a língua que você for fazer. Não importa o ano que você construir aquele triângulo sempre vai sempre vai obedecer aquela regra, aquela lei. Então é um conhecimento fechado, hermético, não importa. Não importa em qual esfera do universo, o triângulo vai ser sempre daquele jeito. Por isso, Sócrates, por isso Platão, chegava à conclusão de que, existem alguns conhecimentos perfeitos. Existem alguns conhecimentos verdadeiros. Alguns conhecimentos que são imutáveis. Agora, tem um problema. Se eu pensar num triângulo, eu consigo pensar nessa ideia de que a soma dos ângulos internos de um triângulo será sempre 180 graus. Isso eu consigo pensar. Agora, se eu pegar um lápis e fizer um triângulo, eu vou saber que a soma dos ângulos vão ser 180. Mas se eu pegar um transferidor e medir e disser esse ângulo tem 60 graus, eu não vou ter a certeza absoluta que aquele ângulo tem 60 graus. Por um triângulo equilátero, por exemplo. E por que eu não vou ter? Porque existe uma imprecisão do transferidor. O transferidor ele nunca vai ser tão preciso ao ponto de chegar a ser 60 graus mesmo. Se você pegar um transferidor ainda mais preciso, ele vai perceber que aquele ângulo que você disse que media 60 graus, ele mede 60 graus, acho que é minuto que vem depois, né? Minuto, segundo, eu não me lembro como é que é de subdivisão de graus, me corrijam se eu estiver falando besteira, tá? Faz muitos anos que eu estudo geometria. E aí, você vai perceber que aquele transferidor, ele percebe que aquele ângulo está errado. Aquele ângulo tem 60 graus, não sei quantos, minuto ou segundo. E o outro ângulo tem 59 graus, não sei quantos, e assim por diante. Tá entendendo? Tipo, os ângulos que eram para ser 60 graus cada um, na prática não é. Então, no fundo, o que o Platão quer dizer é que, do ponto de vista ideal, a matemática ela é perfeita. Do ponto de vista prático, quando você vai colocar a matemática na prática, ela não vai ser perfeita. O ângulo nunca vai ser perfeito. Um pedreiro, ele nunca vai conseguir fazer uma parede que o ângulo tenha 90 graus. Nunca. Não importa o pedreiro, ele vai conseguir fazer o mais perfeito possível, que o olho humano não vai conseguir ver e tal, o robô vai conseguir fazer mas se você for botar um microscópio para ver, você vai perceber que há uma inclinação e tem uma falha no ângulo e tal. Então há uma diferença entre o plano ideal e o plano prático. Isso levou Platão a pensar que existem dois mundos. O mundo onde tem uma coisa perfeita e uma coisa que busca a perfeição. Então Platão vai perceber que o mundo da gente é um mundo onde não vai haver a perfeição. E por que não há perfeição? Porque a matemática é a prova disso. A matemática é a prova de que a gente consegue, pela inteligência, alcançar o mundo perfeito onde Deus existe. Onde os deuses existem. Onde existe um triângulo equilátero perfeito.
Mas quando eu venho para a matemática real, pego o meu transferidor, pego o meu compasso, pego minha régua e tento botar no papel, ele nunca vai ser perfeito. Então há dois mundos, um mundo perfeito e um mundo imperfeito. Lembra a ideia de binarismo que eu falei no começo? Binarismo, sempre assim, uma coisa ou outra, uma coisa ou outra. Tá? Então, o livro da República, ele vai tentar isso, vai tentar explicar essas questões socráticas. E a primeira resposta que ele vai dar para Sócrates, a pergunta socrática é essa. Sócrates, a tua pergunta de buscar o que é a coragem perfeita, a coragem ideal, ou o que é a justiça ideal, a gente não vai encontrar nesse mundo. A gente só vai encontrar no mundo da perfeição. No mundo da matemática, no mundo onde habitam os deuses, no mundo onde Sócrates encontrou quando ele morreu. Porém, existem algumas coisas interessantes para a gente pensar. Botei aqui uma frase famosa. Os cães são de variadas raças, mas todos compartilham uma característica canina. Imagina que eu pego um Yorkshire, que eu pego um vira-lata caramelo, que representa o Brasil, e boto um pitbull. Os três cachorros diferentes, um do outro. Se eu mostro esse cachorro para uma pessoa, para uma criança pequena, eu pergunto assim, o que esses três animais são? A criança vai responder automaticamente, um cachorro. Se eu pego um adulto, ele vai dizer, um cachorro. Se eu pego qualquer pessoa, um cego, e boto ali ele para fazer carinho nos animais, eles vão falar, um cachorro. Se eu boto um americano, ele vai falar a mesma coisa, só que ele só vai mudar o sentido da palavra. Então o que Platão vai perceber? Ele vai dizer que por trás da característica, por trás daquele animal individual, que é diferente um do outro, sempre será, nunca vai ter um Yorkshire igual ao outro, nunca vai ter um vira-lata caramelo igual ao outro, nunca vai ter um pitbull igual ao outro. Porém, eles guardam entre eles uma coisa em comum, que é a característica canina. E por que a gente olha para eles e raciocina e olha para eles e pensa, pô, são todos cachorros? Porque tem algo na cabeça da gente. Aí é que entra a lombra, viu? Aí tem que fumar e viajar agora. A lombra dele é o seguinte, você olha para o cachorro e fala, porra, tem algo dentro deles que, por mais que eles sejam diferentes, que faz com que eu pense que eles são cachorros. Peraí que tem alguém tentando entrar. Pronto. Tem algo dentro deles que faz com que eles sejam cachorros. O que é essa característica canina? Ele não sabe explicar qual é a característica, mas ele diz que tem algo em comum. Esse algo em comum é a prova de que existe um cachorro perfeito lá no mundo, lá no céu, lá no além, lá sabe-se lá onde, mas existe um lugar onde os cachorros são perfeitos, onde eles são maravilhosos, mas não é fofinho não, porque eles podem ser maravilhosos assim, no sentido... Porque a palavra maravilhoso também é outra palavra que a gente utiliza errado. A gente utiliza a palavra maravilhoso como se fosse algo gostoso, como se fosse algo legal, mas a palavra maravilhoso vem de maravilha. Maravilha também é uma palavra divina. A gente tem muitas palavras que a gente utiliza no dia a dia que são palavras de origem divinas, de origens que tem esse binarismo platônico. Então eu não poderia utilizar a palavra maravilha para essa água. Eu não poderia dizer, essa água está uma maravilha, a não ser que eu acreditasse que dentro dessa água está cheia de Deus. A palavra maravilha quer dizer isso, diria isso. É algo que está cheio de Deus. É algo perfeito. Então, e algo que está cheio de Deus está ausente de erro, está ausente de mal, e por aí vai. Então, existe para Platão um cachorro, o ideal, um cachorro perfeito. E aí, você pensa, mas o que eu tenho a ver com isso? Com esse cachorro perfeito? Aí é que começa a vir as lombras. Ele acredita que quando nós nascemos, a nossa alma, ela, por ter visitado esse local onde tem as coisas perfeitas, ela teve contato com a verdade, ou seja, verdade com V maiúsculo, teve contato com a verdade com V maiúsculo, e aí ela entra no corpo. Quando ela entra no corpo, o corpo ele é como se fosse uma carapaça, totalmente limitado. Nossos braços são limitados. A alma não. A alma é eterna, imutável, imortal. O corpo não. O corpo é falho. O corpo é feito o triângulo que eu falei agora há pouco. O triângulo feito pelo engenheiro. O engenheiro que senta para construir um triângulo de verdade. Aquele triângulo de verdade ele sempre vai ter imprecisões. O corpo sempre vai ser impreciso. Do ponto de vista a alma, não.
Do outro lado, a alma, do ponto de vista da alma, ela vai ser sempre perfeita. Então essa alma habita o corpo. Quando ela habita o corpo, ela passa por um processo de esquecimento. Esse processo que ele vai chamar de véu de esquecimento, esse processo de esquecimento ele vai esquecer. A alma vai esquecer tudo que ela viu. E o objetivo da vida aqui na Terra seria relembrar as verdades que os deuses colocaram no universo para que a gente tente se aproximar deles na nossa vida. Para que a gente tente chegar ao máximo possível no que eles construíram. A gente nunca vai chegar porque o corpo é falho. Mas a gente tem que chegar lá. E existem alguns conhecimentos que você nunca vai chegar, porque eles são totalmente falhos. Outros não. Outros são conhecimentos que são a prova, os rastros que os deuses deixaram na natureza de que eles estão entre nós. Tá? Ah não, esse foi outro som. Achei que alguém tinha mandado a pergunta. Então é a prova, é o rastro de que os deuses estão entre nós. Os deuses existem. Por isso que eu falei, gente. Todo filósofo racionalista, ele vai ser matemático. E eu não conheço nenhum filósofo racionalista matemático que fosse ateu. Todo filósofo racionalista e matemático, eles são profundamente religiosos. Profundamente religiosos. O mais famoso deles é o René Descartes, que poderia não ser cristão, mas o fato de você não ser cristão não significa que você é ateu. Ele era cristão, mas ele vai provar através do raciocínio matemático, lógico matemático, que Deus existe. É o cara que vai elaborar aquela frase famosa, penso logo existo e tal. E do penso logo existe, ele vai concluir que Deus existe também. Isso para uma outra aula. Porque toda matemática é assim. Quem já teve professor de matemática sabe que é bem interessante. Quase todos eles. Eu acho que eu nunca conheci um professor de matemática ateu. Eu já conheci físicos ateus. Agora, racionalista puro mesmo, um cara que é só matemática, que ele não aplicou a matemática no mundo real e tal, é muito difícil encontrar. Deve ter, claro, sempre tem as exceções, óbvio. Mas é porque meio que faz parte da essência matemática essa busca sobre a verdade matemática primeira, a verdade matemática inicial. Tá bom? Então, no final das contas, essas verdades, elas não existem, elas não estão na natureza perfeitamente, elas são lembrança dos deuses de que a natureza foi criada por eles, mas que o nosso corpo não consegue acessar essas verdades, porque o nosso corpo é limitado, nosso corpo ele é falho. Ele não usa essa expressão, mas é uma expressão bem cristã. Nosso corpo é pecador, ele é falho. Mas ele não usa essa expressão porque não existia pecado na época dele. Então nosso corpo é falho, é a fonte dos nossos próprios erros, dos nossos próprios enganos. Porém, a mente humana, através da razão, principalmente matemática, nós podemos olhar para as falhas do nosso próprio corpo e tentar corrigi-las como uma espécie de óculos. Como uma espécie de óculos que nos enganam na natureza. A gente olha para as nossas próprias falhas e percebe. Por exemplo, vou aplicar uma lógica racionalista aqui. Vamos pensar uma piscina. Você olha para a piscina e aí uma pessoa que está acostumada a simplesmente acreditar naquilo que ela vê, ela vai olhar para a piscina e vai dizer, essa piscina é rasa ou essa piscina é funda. Vamos pensar para fazer um cálculo infantil. Ele vai olhar para a piscina e achar que ela é funda. Aí ele vem correndo, pula de cabeça. Pá! Bate o nariz, quebra o nariz. Ele errou o cálculo. Ele confiou nos sentidos dele, confiou na percepção corporal dele. Porém, se ele tivesse dado 2 passos para trás, fechado os olhos, lembrado das aulas de física de Caio, né, lembrado das aulas de física de outros professores, ele ia perceber que a luz, quando ela bate na água, há o efeito da refração, a mudança de ângulo, e aí você tem um achatamento da visão, o nosso olho está sendo enganado. É uma mentira. Aquilo que você está vendo é falso. Mas teu corpo acredita que é verdadeiro. E você pode optar por ser idiota e acreditar que eu só acredito no que eu vejo. Tem gente que fala isso, eu só acredito no que eu vejo. Então você não deveria não acreditar em uma outra coisa. Porque nossos olhos não veem muitas coisas. Ou veem errado. Por isso que usamos óculos. Por isso que as pessoas colocam óculos. Porque os nossos olhos veem errado as coisas. E aí você aplica a razão, faz o cálculo de distância, olha a incidência da luz e tal, e você consegue dar uma dosagem. Eu acredito que é assim. Você pode, por exemplo,
através da razão matemática, descobrir a profundidade de um buraco. Não é simplesmente jogando uma pedra. E aí, se tiver água no final, você escuta o barulho da água. Aí basta você calcular o tempo da pedra cair e o tempo do som voltar. E aí você já sabe isso melhor do que eu. Então você consegue aplicar a natureza, a própria matemática, para corrigir através da matemática as distorções que o corpo da gente proporciona. Compreendeu? Então, o nosso corpo, ele causa distorções na natureza. Ele é falho, ele é tão falho que causa essas distorções. Então, eu vou lá, através desse elemento que a natureza me deu, que no caso, essa natureza são os deuses, me deu a razão, eu vou lá e eu começo a corrigir as falhas que o meu corpo percebe o mundo à minha volta. Eu nunca vou conseguir ser perfeito, mas eu consigo, através da razão, corrigir essas imperfeições. Então, a clássica cena dele é o mito da caverna, que é representado conta a seguinte história de um cara. Imagina, para ficar mais preciso, imagina assim, que são 3 caras que eles vivem dentro de uma caverna, criados dentro de uma caverna, de modo que a vida deles sempre foi aquilo. E nessa caverna eles estão sentados, amarrados, olhando para a parede. E nessa parede se projetam sombras, por isso que eu coloquei essa imagem aí. E eles cresceram a sua vida lá dentro, observando essas sombras, olhando para aquelas sombras. Logo, as sombras simplesmente não são sombras para eles. Para eles, a sombra simplesmente é a realidade. As sombras são a realidade. Porque eles estão acostumados simplesmente a ver aquilo ali. Até que um dia, um deles se solta, consegue perceber que as correntes, os grilhões estavam soltos. Ele se levanta, sente uma dor imensa no corpo dele, porque é a primeira vez que os músculos estão sendo utilizados. A tendência natural é ele tentar voltar, mas ele resiste e luta novamente. Até que ele consegue andar um pouco mais, e ele se vira. E na medida que ele se vira, ele vê uma luz. E ele começa a seguir essa luz. Até que finalmente ele sai da caverna. Quando ele sai da caverna, ele se cega. Ele se cega porque a luz do sol bate nos olhos dele. E como ele estava muito tempo, a vida inteira dentro da caverna, a pupila estava super dilatada, então ele fecha os olhos imediatamente. Na medida que ele começa a se adaptar, ele vai abrindo os olhos aos poucos. E na medida que ele vai abrindo os olhos aos poucos, ele percebe que a realidade é muito mais ampla. E que ele não é capaz de ver tudo à sua volta. Ele não é capaz de ver tudo à sua volta porque a sua visão é limitada. O seu campo de visão só tem até um certo espaço. Além disso, seus olhos ainda estão se acostumando. Até que ele olha para o lado e ele vê uma fogueira. Sente o calor da fogueira, sente outras sensações que ele não tinha sentido. E aí ele vê animais passando na frente da fogueira. E na medida que esses animais passam na frente da fogueira, eles projetam uma sombra na parede. E quando ele volta para a caverna, ele vê essas mesmas sombras. E ele percebe que o que eles viam e o que ele via a vida toda nada mais era do que falhas, erros, mentiras. Então ele volta todo empolgado para dentro da caverna, chega para os demais e conta para eles que ele viu a verdade. Ele viu que tudo que eles estão vendo ali é falso, tudo que eles estão vendo ali é errado. Só que quando o pessoal pergunta para ele, fala: "Ah, é? Mas o que é esse tal de luz? O que é a luz? O que é a verdade? Explica aí pra gente." Porra é essa aí? Agora imagine, alguém que viveu a vida inteira nas sombras. Como é que você vai explicar a luz para ela? Alguém que nunca viu as cores. Como você vai explicar as cores para ela? Alguém que nunca sentiu o calor, como é que você vai explicar o calor para ele? Alguém que nunca sentiu a neve nos dedos, como é que você vai explicar a textura da neve? Então ele simplesmente olha assim e fala: "Não, mas tudo isso que a gente está experimentando aqui está errado, não é isso, está falso." E o pessoal se irrita com ele e termina o matando. O mito da caverna nada mais é do que uma analogia para o personagem mais marcante da vida de Platão, que é Sócrates. Sócrates é esse cara que saiu da caverna. Sócrates é o cara que conseguiu sair da caverna, que nada mais era do que Atenas, percebeu que o mundo era muito maior do que os atenienses da época dele diziam que era, que todos eles estavam errados, presos como se fossem sentados à corrente, que não queriam sair dela. E aí ele vai, experimenta os conhecimentos verdadeiros, ele percebe que o mundo é muito maior do que aquelas ideias, e ele volta e conta para os atenienses. Só que os atenienses não estão preparados para ouvir a verdade.
não estão preparados para ouvir a proposta de Sócrates. Até porque quando eles perguntam para Sócrates o que é a verdade, Sócrates não sabe explicar. Ele fala, porra, eu não sei, eu só sei que o que vocês estão fazendo está errado. Eu só sei que o mundo não é do tamanho dessa caverna. O mundo não é isso. O mundo é muito maior. E aí mais, como você sabe, no final da história de Sócrates, ele é condenado à morte. Existe uma outra analogia no mito da caverna, além do personagem Sócrates. O nosso corpo, ele é uma caverna, do ponto de vista platônico. Como assim uma caverna? Se você ficar muito tempo preso em você mesmo e não utilizar o mecanismo platônico, que seria a razão, para você sair da sua cabeça, você acredita que o mundo é do tamanho do horizonte que seus olhos conseguem ver. Você acredita que o mundo é do tamanho das tuas experiências. E você acredita que o mundo é exatamente igual àquilo que você é capaz de ver. Como o exemplo que eu falei do cara que pula de cabeça na piscina. O cara que pula de cabeça na piscina e vira para mim e fala, eu só acredito no que eu vejo. Platão olharia para ele e falaria, então você é um demente e precisa que a seleção natural exerça a sua função sobre você. Porque os seus olhos eles podem te enganar em vários momentos. Esse foi só um dos exemplos que eu dei. Eu sempre cito um exemplo de um filme que eu gosto muito, que chama-se O Justiceiro. Não o filme é uma bosta, mas essa cena é massa. É uma cena que tem um cara que ele está sendo torturado. E o filme é um filme bem clichê, matam toda a família do cara, aí o justiceiro sai matando um por um que matou a família dele. Aí ele pega um cara, venda o cara, pendura o cara de cabeça pra baixo e chega pra ele e fala assim, cara, é o seguinte, eu tô com um maçarico. Aí ele pega um maçarico e acende o maçarico. E ele fala, esse maçarico ele chega a 4.000 graus de temperatura. 4.000 graus de temperatura é a temperatura do Sol, da superfície solar. É uma temperatura tão alta, tão forte, que é capaz de, se eu colocar na tua pele, a temperatura é tão alta que ela vai queimar as tuas células epiteliais e as células que transmitem para os nervos que vão levar para os teus neurônios a sensação de queimação. Então tu não vai sentir nada. Porque é tão alta a temperatura que ela vai queimar essas ligações antes dessa informação chegar no teu cérebro. A única coisa que tu vai sentir é um cheiro de queimado. E aí teu cérebro vai sentir pelo cheiro de queimado e vai associar a dor. Além disso, você vai sentir apenas um leve formigamento no seu corpo. Aí o cara fala, não vou dar informação. Aí ele vai lá, liga o maçarico. Aí ele pega um picolé, vai nas costas do cara, liga o maçarico. Pega um bife, coloca o maçarico no bife, sobe um cheiro de carne queimada e ele pega o picolé e passa nas costas do cara. E o cara se caga todinho, defeca, ele começa a gritar e tal. Depois que ele faz tudo isso, aí o cara começa a revelar os segredos lá da tortura e tal. Aí o justiceiro vai lá, você pega o picolé e enfia na boca do cara. Aí tira a venda, aí o cara olha pro lado, vê o bife queimando e sente o picolé na boca, né? E vê um espelho, vê que ele não está queimado. A mente dele enganou ele. Então veja, você pode pensar que o teu corpo pode enganar, e se tua mente, se você não pensar direito, pelas sensações que teu corpo coloca dentro dela, ela pode se enganar. Então, se você não perceber direitinho, você pode pensar que você pode terminar vivendo dentro de uma própria caverna. Se você não entender as faculdades, a forma correta de pensar, você pode ser uma pessoa simplesmente presa dentro de uma caverna e tua cabeça ser uma grande caverna. E convenhamos, né, que nesse sentido eu acho que Platão está bem correto, porque quantos de nós não encontramos pessoas que vivem apegadas, ou quantos de nós não estamos literalmente vivendo nessa caverna, presos a esse mundo que a gente tem medo de soltar, esse medo de sair dele, medo de sair desse mundo. E aí, gente, tem um filme, que é um filme maravilhoso, chama-se Matrix, de 99, que é o melhor filme para você entender a filosofia de Platão. Essa ideia de que existe o mundo real e o mundo irreal. Para quem não assistiu Matrix é um filme de ficção científica que se passa no futuro. E... Como é, Regina? Deixa eu ver. Sim. Eita, desculpa, Bia, eu não tinha lido a tua pergunta agora. Ele conclui, então, que Sócrates ninguém poderia chegar a responder as perguntas por vivermos num mundo sensível, né? Exatamente. Mas então, seu mundo inteligível não seria uma ideia perfeita.
Tipo, de deduzir que a verdade perfeita não pode viver entre nós aqui. Sim, deu para entender, Bia. Então, o que nós temos aqui, respondendo Bia, depois eu vou comentar Regina. O mundo que nós vivemos, ele é apenas um espelho distorcido do mundo ideal, do mundo verdadeiro, do mundo perfeito, do mundo onde os deuses habitam, onde a matemática é plena e por aí vai. E o que nós temos aqui são apenas distorções, e uma palavra que ele utiliza são reminiscências, pequenas lembranças. Por isso que a gente olha para o cachorro, a explicação dele do cachorro, por isso que a gente olha para o cachorro e a gente consegue reconhecer, apesar deles serem diferentes, de que eles são cachorros. Apesar de a gente olhar para vários triângulos, a gente consegue reconhecer que eles são triângulos. A gente consegue chegar a algumas a proximidade da verdade, mas a gente não chega na verdade verdadeira, o V maiúsculo. A gente chega em níveis de verdade e a gente tem que se aproximar o máximo possível dessa. A única forma de chegarmos nessa verdade verdadeira mesmo, seria um encontro com os deuses. Aí o filme Matrix ele é bem legal por isso, porque ele brinca com isso. Ele brinca com essa ideia de que o mundo que nós estamos vivendo ele é uma criação do computador, e que na história do filme, o mundo real, basicamente os humanos estão vivendo, dormindo, e tendo um programa de computador que cria um mundo imaginário, onde as mentes ficam vivendo ali. Então a gente é como se estivesse sonhando o tempo inteiro. E aí o personagem Neo, ele é acordado por esse cara chamado Morpheus, que é esse cara daí. Morpheus acorda ele, e aí quando ele vai para o mundo real, ele descobre que o mundo real tá uma merda, e os humanos são dominados pelas máquinas e tal. E aí tem muita gente que assiste Matrix e fica, porra, Matrix é uma merda, porque eu não entendo porra nenhuma, é só uns caras brigando, o cara desviando de bala e tal. Aí, mesmo, por que o cara desvia de bala? Tem gente que assiste o filme e não entende por quê, né? É simples, pô, porque o cara, quando ele sai da Matrix, pensa que a Matrix é um programa no computador, como se estivesse jogando GTA no mundo aberto, tá ligado? Então ele sai do computador e ele percebe que toda a vida que ele teve era falsa, como se fosse a caverna. Só que aí, no caso, ele volta pra caverna pra destruir a caverna por dentro, sabe? É como se fosse um vírus de computador. Aí ele volta pra caverna. Só que agora que ele sabe que tudo ali é falso, ele faz o que qualquer pessoa faz num jogo de computador. Quando já tá entediado ou já fez de tudo no jogo e já sabe que é só um jogo. O que o cara faz? O cara cheata, velho. O cara usa malícia. Aí ele vai lá e faz o download de jiu-jitsu, de kung fu, capoeira, aprende a configurar o jogo. E aí ele começa a desviar de bala. Porque ele não tá desviando de bala de verdade. Ele tá desviando de bala de mentira. Feito num jogo. Eu lembro que eu gostava de botar no GTA, no GTA o modo invencível. Aí eu entrava nos cantos lá que você... Tipo, tem uma cadeia lá no GTA V que se você entrava em tanque de guerra, vinha avião, um bazuca, vem coisa do caralho. Aí eu botava o nível botava lá o cheat e aí você ficava imortal. Aí o cara entra e fica lá, né? Matando a galera e tal, os caras correndo pra todo lado, os tanques de guerra explodindo você. Pô, é isso que Neo faz no filme Matrix. E aí o filme é muito bom, o filme é muito legal, assim, é a maneira mais prática que você tem. Se você assistiu essa minha aula, você não entendeu nada do que eu falei, assim, não me fala porque eu vou ficar triste, mas assiste o filme Matrix que vai facilitar. Porque o filme é muito, muito simples e muito legal. Agora, vá nessa ideia de que, tipo, é um filmezinho que vai testar você. E tem outras coisas interessantes no filme. Tem um personagem que ele tá dentro da Matrix, ele sabe que está na Matrix, ou seja, ele é um cara que saiu da caverna, descobriu que a Matrix é falsa, e ele volta pra Matrix, e ele resolve viver na Matrix. De verdade, assim, tipo, ele trai os companheiros dele, ele vira para as máquinas e fala: eu prefiro viver dentro da Matrix, e eu quero que vocês apaguem a minha memória, de que eu não saiba que isso aqui tudo é falso, e que eu seja rico e pronto, tá ligado? Tipo, eu prefiro viver na falsidade do que na verdade. É uma coisa que Platão ele dizia. Tem gente que prefere viver na falsidade, prefere viver no erro, do que viver a verdade. Porque a verdade é muito difícil. A verdade é exatamente como no símbolo do mito da caverna, das pessoas saindo da caverna. A verdade dói. A metáfora grega para a palavra verdade é uma palavra chamada aletheia. Em grego, aletheia significa verdade, mas também significa luz, iluminação. Então, quando o cara sai da caverna, depois de ter vivido a vida inteira lá dentro da caverna, quando ele sai, ele sente dor.
Então ele sente dor. A verdade dói, literalmente. São vários clichês, assim. Hoje já é clichê você falar de Platão, então a verdade dói. Mas tem gente que prefere viver na mentira. Tem gente que prefere ter uma vida repetitiva dentro da caverna e por aí vai. Então o filme Matrix é um filme ótimo para você assistir em relação a isso. Então, no fundo, a gente percebe que existe esse dualismo em Platão entre corpo e alma. O corpo seria responsável pelos sentidos e por interpretar o mundo que vivemos. A alma, como eu coloquei aí, é literalmente a razão. É a maneira que a gente... Ele chama... Alma poderia ser a mente, sabe? Poderia ser corpo e alma. Ele usa mais a palavra alma. Seria o acesso à razão. E por quê? Porque o corpo, ele é perecível. O corpo não é eterno, a alma é. Então, a alma, ela consegue sair do corpo, habitar o mundo. Eu estou apontando para o céu porque a gente sempre associa que o céu está lá, né? Então, a gente vai lá para o céu, associa o céu, conhece o céu, a alma conhece o céu, e aí vê a perfeição, e depois reencarna. Quando ela reencarna, passa pelo véu do esquecimento, esse processo que ele chama de reminiscência, que vai ser o processo que apaga a memória da alma. A alma entra num novo corpo, recomeça tudo do zero e começa um processo de progresso espiritual daquela alma, para que aquela alma volte a evoluir, volte a crescer. E como é que ela vai voltar a crescer? É porque dentro dela, ela precisa ter o mínimo possível de lembranças de que o mundo é perfeito. Ela tem que ter o mínimo possível de lembranças de que... o céu é perfeito. E esse mínimo de lembranças é o pontapé inicial, aquele primeiro dominó que é colocado para ser demolir os outros dominós. É esse processo inicial, que é o que ele chama de conhecimento inato. A palavra inato é aquilo que está dentro de nós, aquilo que começa em nós. Então, esse conhecimento inato, esse conhecimento é algo que a gente tem, que vem antes da gente. É algo que é essencial, é algo que está dentro de nós. E para ele isso é Deus. É a mesma coisa que René Descartes mais na frente vai dizer. Todos nós possuímos dentro de nós a essência do Espírito Santo. Ele coloca a essência de Deus, a essência da verdade. Nós temos isso dentro de nós, qualquer ser humano. Porque é a base da razão. Por isso que eu falei desde o começo. Ele vai ser um filósofo que vai ser amado pelos cristãos. Os filósofos cristãos vão adorar Platão, porque é uma filosofia que, parece que você está falando uma pregação religiosa, né? Aqui, gente, eu coloquei essa imagenzinha, que é interessante, que tem um diálogo um diálogo de Platão, que Sócrates, ele chega para um escravo, que supostamente nunca fez cálculos matemáticos, e ele chega para o escravo e fala assim, olha, eu gostaria que... Ele faz um quadrado, ele fala, eu quero que você faça um quadrado, feito esse, aí ele desenha um quadrado, e aí ele desenha um quadradinho, e ele fala assim, eu quero que você faça um quadrado que tenha o dobro desse quadrado, e que continue sendo um quadrado. Assim, tipo... Aí o escravo fica meio assim, tipo, não, eu tô viajando, como assim? Eu quero que você faça com que esse quadrado aqui, ele dobre por completo esse quadrado aqui, e ele permaneça sendo um quadrado. Aí a primeira coisa que o cara faz, ele faz simplesmente um quadrado, e depois ele bota um quadrado do lado dele. Quando ele faz isso, o quadrado termina virando um retângulo. Um quadrado aqui, outro quadrado aqui. Aí não deu certo. Retângulo não é quadrado. Um quadrilátero. Aí ele viu que não dá certo. Aí ele resolve multiplicar o outro lado. Dá no mesmo. Aí o cara fica assim pensando. Até que pela terceira tentativa, o escravo ele resolve pegar o quadrado, divide o quadrado pelas diagonais, e aí esse quadrado vira dois triângulos retângulos. Aí ele pega aquela parte que a gente chama de hipotenusa e estica. E quando estica, aí você vai ter o quadrado, que é literalmente o dobro daquele o quadrado menor, né? Veja, ele conseguiu provar, do ponto de vista socrático, ele conseguiu provar que aquele cara que não tem conhecimento matemático nenhum, ele é capaz de chegar nesse conhecimento pela própria dedução, pela própria lógica. Pela lógica você é capaz de chegar nessa lógica de que a soma dos quadrados dos catetos vai ser igual ao quadrado da hipotenusa. É possível chegar nisso, não tem muito mistério. Então é algo que está dentro da gente, uma pessoa que não estudou.
A lógica deles é essa. Existem alguns conhecimentos que são inatos, alguns conhecimentos que são verdadeiros, que estão dentro da gente. Um deles é o conhecimento matemático. Então, concluindo a nossa aula, certo? O platonismo, que seria todo esse desenvolvimento de pensamento filosófico que surge a partir dessa proposição de Platão de responder às perguntas de Sócrates, por mais que algumas pessoas fiquem incomodadas com isso, né? Tipo, eu acho que está botando Deus no meio, não sei o quê. Não importa, ele é um dos primeiros caras a tentar dar essa resposta. Então, ele é a base da filosofia ocidental, como eu falei, que a filosofia ocidental racionalista, porque depois vai ver mais na frente que tem uma linha que é empirista, que é a outra linha, que seria meio que o oposto disso. Então, na linha racionalista, você vai ter sempre essa dualidade entre certo, errado, bom e mal, justo, injusto. Então tem esses campos assim que você tem que se aproximar sempre do campo do perfeito, porque tem sempre o oposto dele. E isso vai dar origem ao que a gente vai chamar de platonismo, que vai ser todos os filósofos que vão desenvolver seus raciocínios, seus pensamentos dentro dessa lógica sistemática, nessa dialética, né? Nessa construção deles. E aí essa teoria vai ser reinterpretada pelos filósofos cristãos. Eu já falei, um dos mais importantes, mais significativos deles é Santo Agostinho. Santo Agostinho ele vai ser platônico e ele vai aplicar isso no cristianismo. E aí tem o livro mais famoso de Santo Agostinho, chama-se A Cidade de Deus. E Santo Agostinho ele vai dizer que ele vai escrever uma parte do livro chamado Cidade de Deus e o outro livro que é A Cidade Terrena. Então, o objetivo de um governante aqui na Terra é tentar fazer com que o governo da Terra seja o mais próximo possível de Deus, que é o governo perfeito. E repare, quantos políticos nós temos hoje? Não vou citar nomes mais, porque eu já mencionei o nome daquele que não deve ser mencionado, mas o nosso presidente. Quantas vezes ele fala de que ele está sendo guiado pela verdade, que a verdade vos libertará, e de que ele, de certa forma, Deus está aproximando, está corrigindo esse governo corrupto, esse governo errado, para se aproximar o máximo possível do governo de Deus, o governo perfeito. Isso é uma ideia platônica, uma ideia de que você tem que buscar o governo perfeito. Só que agora platonismo misturado com cristianismo. Então, querendo ou não, pode parecer que não tem sentido nenhum, mas tem uma lógica filosófica por trás desses argumentos religiosos de dizer que só tem corrupto, esse cara não presta, eu vou votar em fulano porque fulano é um homem de Deus. O cara vai pensar nisso. Claro que o homem de Deus ele pode se mostrar como homem de Deus falso e não ser, mas o amor platônico seria o amor perfeito. Mais ou menos isso. É porque as pessoas falam do amor platônico no senso comum, né? Que seria aquele amor inalcançável, que não é isso que Platão diz. Mas o amor perfeito para Platão é um amor que não precisa de desejo. Porque o amor entre, por exemplo, vamos supor, eu e minha esposa. Platão vai dizer que entre eu e minha esposa não existe o amor perfeito. O amor ideal. O ideal. Por que não existe o amor ideal? Porque há desejo. Na medida que há desejo entre eu e ela, desejo sexual, por exemplo, eu me torno escravo desse desejo. Então, meu corpo precisa das relações sexuais. Meu corpo precisa do beijo, precisa do carinho. Então, na medida que eu não preciso mais disso para amar uma pessoa, é quando eu atingi o amor verdadeiro. Sabe? Que seria mais ou menos como o amor cristão, por exemplo. O amor que você simplesmente se entrega e pronto. É um amor sem cobrança, é um amor sem... Esse é o amor ideal, o amor verdadeiro, do ponto de vista platônico, né? Então, outra colocação, não sei se vocês conhecem, que o espiritismo kardecista, que faz muito sucesso aqui no Brasil, né? Eu acho que é o único país do mundo que a galera é espírita. Não sei se alguém aqui na sala é espírita, mas o espiritismo kardecista, que é de Allan Kardec, que surge lá na França, ele é profundamente influenciado pelo platonismo. Inclusive, eu já peguei alguns espíritas, né, quando vão conversar sobre religião, a cara fala assim, mas eu gosto do espiritismo porque o espiritismo é uma religião extremamente racional, porque é uma religião filosófica. Eu estava lendo o livro dos espíritos e os espíritos de Allan Kardec lá citam Platão. Aí eu achei mó curioso, né? Eu comprei o livro e fui ler lá o livro, né, que chama o Livro dos Espíritos. Aí eu fui ler o livro e ele começa a falar sobre a origem do universo, ele vai tentar dar uma explicação racional, que no final das contas é um platonismo. É uma maneira de você explicar o mundo, as almas, a morte, a vida, o bem e o mal, os espíritos benignos, malignos, através do platonismo. Agora,
é uma deturpação assim do pensamento platônico. Tem muitas coisas que Allan Kardec muda radicalmente e joga Platão no meio ali da religião dele, construído. Então, é um pensamento que parece obsoleto, parece que foi esquecido, mas é um pensamento que foi resgatado. E, como eu falei, existem muitas pessoas que ainda são platônicas hoje, no sentido de que seguem o pensamento platônico até os dias de hoje. É um pensador muito moderno, extremamente moderno, não é à toa que estamos aqui falando sobre ele. Gente, era isso. Foi um prazer estar com vocês. Eu passei 2 minutinhos, falei pra caramba. Mas eu espero que vocês tenham gostado. A aula está sendo gravada. Eu vou disponibilizar o vídeo no YouTube, que eu sei que é muita informação. Quem está assistindo a aula e não é aluno do nosso curso e quiser ter acesso a essa aula, pode me pedir no privado o link que eu mando para vocês, tá bom? Que mais? Só isso. Eu vou levar mais ou menos uns 2 dias, 2 a 3 dias para editar essa aula. Geralmente eu não estou conseguindo editar tão rápido, demora um pouquinho, porque fica uma aula longa, quase 1h30 de aula, 1h20, dá um tempinho. Eu dou uns cortes e aí a aula encurta um pouquinho. E eu sempre digo, eu aconselho que vocês possam assistir de novo essa aula, porque é uma ferramenta legal. Eu mesmo faço muito aqui em casa. Boto o fone do ouvido e vou lavar prato e fico ouvindo a aula. Eu não fico me ouvindo a minha aula porque eu não sou tão narcisista esse ponto. Mas é bom, eu gosto de ficar ouvindo outras videoaulas. Eu fico jogando aqui no computador, boto um videozinho e fico aqui escutando outros professores muito mais inteligentes do que eu, claro. E aí eu fico escutando essa galera. Um conselho que eu dou. Eu faço isso na academia, porque às vezes a gente é muito mais oral do que leitura, né? Você vai ler um texto e para se concentrar é muito mais difícil do que você ouvindo. Então tem esse caminho. Vai depois no YouTube. Quem quiser também assistir outras aulas que eu gravei, eu posso disponibilizar as outras 3 aulas que eu tenho gravado. E bota lá, bota no fone do ouvido. Nem precisa olhar para a tela, não precisa ficar me vendo não, tá ligado? E aí bota lá e fica só escutando. De vez em quando olha para a tela para ver só o slide, onde eu tô no slide. Depois fica escutando, faz outra coisa, corre na esteira, sei lá, dane-se, né? Fico olhando o Instagram, mas escuta. Beleza, gente? Foi um imenso prazer estar com vocês hoje. Pessoal do Grande Passo, muito obrigado por ter vindo assistir a aula. Então, a gente se vê nos corredores quando finalmente essa pandemia desgraçada passar. E por enquanto a gente se vê dessa forma. Beleza, gente? Boa noite para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.